Fala galera, bom dia. Bom sábado aí pra todo mundo. Hoje é dia 3/9, né? Início do mês de setembro. E é, hoje eu pensei em fazer um pouco diferente, né? O vídeo, falar um pouco sobre divergências, né? Um ponto que eu destaquei bastante aí nesses últimos dias. E explicar um pouquinho aí como que eu faço a leitura dessas divergências, né? E como que funciona. Então, vou pegar para falar de um assunto de uma forma geral, ao invés de falar de um ativo específico, que eu acho interessante também para a gente ter alguns conteúdos diferentes, né? Então, vou falar sobre divergência. Eu notei bastante, né, em vários ativos aí, principalmente Ibov, né, alguns ativos aí de peso no Ibov, Petro, enfim. Notei divergências aí em alguns indicadores, né? E, e vamos ver aí como que a gente identifica, né? E o que são essas divergências, né? Então, a gente pode ter divergência, tá, pessoal, em vários tipos de indicadores. Os que eu utilizo, né, que eu gosto de utilizar são OBV, tá? Então, OBV eu gosto. IFR. Então, eu gosto também do IFR. E histograma MACD. Que são basicamente aí os três indicadores que eu olho de vez em quando para identificar, né, um ativo que está em tendência, igual a gente viu aqui, né, o Ibov, depois dessa puxada forte, para a gente ver se a gente tem divergências aí em algum desses indicadores aqui, que são os que eu gosto de utilizar. É claro que a gente pode ter divergência em outros indicadores, né? Tem uma infinidade aí de indicadores, cada sistema operacional aí, cada um utiliza os indicadores que melhor encaixa aí na sua forma de operar, e aí a gente pode ter sim divergências em outros indicadores também, beleza? Mas basicamente os que eu utilizo são esses aqui, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, qual que é o cenário ideal, né, para a gente conseguir identificar aí divergências? A gente tem que conseguir ver claramente aí topos e fundos, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente consegue ver que a gente teve um topo, e aí o que eu entendo, né, e como se caracteriza uma região de topo? A gente tem que ter pelo menos dois fechamentos, né, abaixo do fechamento desse, ó, então essa região aqui é um topo, ok? A gente tem que ter dois fechamentos abaixo dessa região, ou seja, aqui a gente teve um fechamento abaixo, aqui também, ó. Foi aqui e aqui, né, o fechamento. Abaixo do fechamento e da máxima dessa região. Dois fechamentos abaixo antes e dois fechamentos abaixo depois. Então aqui também, ó, dois fechamentos abaixo. Beleza? Então isso caracteriza essa região aqui como uma região de topo, ó. Nesse candle aqui. Beleza? Então aqui nesse candle a gente teve a formação aí de um topo. Então esse aqui seria o topo 1. E aí, deixa eu trocar aqui, peraí. Então, ó, deixa eu demarcar aqui. Aqui a gente teve o topo 1 e aqui a gente teve o topo 2, ó. Conseguem visualizar aí, né? Aqui também a gente teve fechamentos abaixo, dois fechamentos abaixo anterior e dois fechamentos abaixo posteriormente. Então, topo 1 e topo 2. E aí, aqui, ó, qual que é a movimentação dos preços que a gente tem aqui, né? Os preços estão de lado, concordam? Porque eu tenho o topo 1 e o topo 2 praticamente no mesmo nível, né? Eles estão aí no mesmo patamar, digamos. Beleza? Então, aqui eu tenho os preços trabalhando, entre aspas, de forma lateral, né? É óbvio que ele fez um movimento de alta, recuou, fez mais um movimento de alta, fez um recuo, mas aqui ele estava trabalhando de lado, né? Dois topos aí no mesmo nível. E aí, o que a gente
tem que atentar, né? E aí é um ponto que o bom da gente identificar a divergência são em movimentos assim de tendência, né? Que a gente vai conseguir ver quando a divergência, pessoal, ela não é um fator que vai falar assim, agora vende. Ele vai ser um alerta para te mostrar que um movimento como esse aqui pode estar chegando em um esgotamento, né? Ele pode estar cansando aí, o movimento pode estar indicando uma certa fraqueza para tentar uma continuidade para alta, beleza? E aí, ó, vamos olhar aqui no Ibov primeiro o OBV, né? O OBV, ó, que é um indicador que eu gosto também, ele estava acompanhando, né? A gente consegue ver aqui que ele a gente tinha os preços subindo aqui, ó, e o indicador subindo. Aí depois a gente teve um recuo, depois subiu de novo, ficou e depois, ó, lateralizou, né? Ficou aí meio que em uma quedinha. Enfim, o OBV ele estava indicando, ele estava acompanhando, né, os preços. A gente consegue ver isso aqui. Então, eu não tenho nenhum alerta que o OBV me fale assim, ó, fique atento aí a essa região, porque eu estou identificando uma certa fraqueza aí nesse movimento, ok? Então, o primeiro indicador, o OBV, eu gosto de usar muito o OBV para olhar acumulação e distribuição, tá? Porque o OBV ele é um indicador que utiliza o volume. Então, a fórmula do OBV utilizando o volume é um bom indicador aí para a gente saber se o ativo está em acumulação ou distribuição, e eu gosto mais dele quando o ativo está travado, né, dentro de alguma lateralidade mais estreita ou acumulando próximo de uma região aí que pode ser uma região de rompimento, enfim. Beleza? Mas aqui então o OBV, ok. O OBV então aprovado. Tá acompanhando aí o preço. IFR, aí começa o nosso alerta, né? Que foi quando eu vi isso, eu falei, bom, tem alguma coisa aí já para eu ficar atento. Aqui, ó, a gente tem essa regiãozinha de resistência, esse topinho duplo, né? Então, 2 topos aí no mesmo nível. Quando a gente vai olhar o indicador, pessoal, e aí, ó, pegando esse topo aqui, né? Onde está o IFR nesse topo? O IFR está aqui, ó. Então, ó, esse topo corresponde a esse topo aqui do IFR, ó. Então, vou até marcar aqui. Ok? Aqui o preço trabalhou de lado, né? Então, eu tenho 2 topos aí no mesmo patamar. O que o IFR fez? Olha isso. Esse segundo topo aqui, ó. Olha onde está o IFR. Lá embaixo. Então, o que a gente tem aqui? Topos descendentes no IFR, né? Ou seja, aqui eles estão caindo. Ó, saiu desse topo para esse topo aqui. Então, eu tenho um indicador caindo. E o preço, ó, tá no mesmo nível. Tem 2 topos aí equivalentes, ó. Então aqui eu tenho um cenário de divergência que me faz ligar um alerta e falar, opa, nesse cenário aqui pode ser que o ativo, no caso o Ibov, está perdendo forças. Ele está demonstrando uma certa fraqueza e eu vou ligar um sinal de alerta. Caso ele dê algum sinal de possibilidade de reversão ou de queda ou de correção, enfim, eu já vou estar ciente disso, ok? Então, nesse cenário aqui, né, o que a gente tem? A gente consegue ter uma maior cautela, né, nas movimentações de alta e não imaginar, você imagina que você está olhando só o preço aqui, né, não viu o indicador, e aí você fala, pô, aqui, beleza, vai romper essa região aqui, ativar um pivôzinho de alta e ir embora, eu vou comprar aqui e acabou. Mas aí quando você olha o indicador, você já fica atento e consegue filtrar melhor, né, e entender melhor o cenário do ativo, do mercado, enfim.
Beleza? Então ficou claro isso aqui, né? Preço lateral ou subindo, né? Imagina que ele tivesse feito um topo aqui, um outro candle aqui, ó. Imagina que esse candle aqui, tá, pessoal, tivesse aqui, ó. O que a gente ia ter? E aí é uma divergência ainda mais clara, né? Porque aqui eu teria, né, os preços subindo e o indicador caindo. Então, é um outro ponto aí que a gente tem também, que a gente tem vários tipos de divergência, né? E algumas são mais gritantes, né? E indicam aí... são divergências mais claras e mais fortes, que seria no caso aqui, né, do preço estar subindo. Vamos supor que esse candle verde aqui, né, fosse esse candle aqui, fosse o verde, aqui de cima, o preço subindo e o indicador caindo. Então é ainda mais relevante, né, essa divergência, beleza? Então nesse caso a gente teria uma... E aí tem alguns tipos de divergência, né, tipo 1, 2 e 3, enfim. Mas a gente pode falar disso depois, mas enfim, seria uma divergência das mais fortes, digamos assim, né? Os sinais mais fortes, que seria o indicador caindo e o preço subindo. Aqui a gente tem o preço lateral e o indicador caindo, então já tem um nível de divergência aí que já me faz ligar o alerta. E olha o que o Ibov fez depois, né? Já armou aqui um cenário, ó, depois desse candle de ontem, né, de sexta-feira, pessoal. O Ibov já armou um cenário aí demonstrando fraqueza, né? E que pode sim continuar as movimentações de queda, ó, perdendo essa mínima aqui na semana que vem, ó, na segunda-feira. A gente pode ter o mercado tentando buscar novamente e testar de novo, né, essas médias aqui de 400 e 200, ok? E aí já armar um cenário para quê, né? Para um pivôzinho de baixa, perdendo esse fundo aqui, ó, com essa média de 200. Então, a divergência vai se confirmando aí, né? Beleza, pessoal? Então, esse foi o IFR, né, que a gente estava olhando aqui. E o histograma MACD também, ó. Então, dos 3 indicadores que eu olho, 2 estavam indicando para uma divergência, ó. Aqui eu tinha também, né? Opa, vou pegar com outra ferramenta ali. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu diminuir isso aqui que aí vai ficar melhor. Então aqui, ó, no histograma MACD é a mesma coisa, ó. Eu tinha esse topo aqui, olha onde que ele estava. O indicador, né? Tava aqui, ó. E nesse segundo topo, olha onde estava o meu histograma MACD. Lá embaixo. Então aqui, ó, preços trabalhando aí lateral, de forma lateral, né? Topo 1, topo 2. E aqui eu tenho o indicador, ó, caindo, né? O indicador não está acompanhando o preço. Então a gente tem uma divergência de baixa, né? Indicando que o ativo pode vir a corrigir ou fazer um movimento de reversão ou entregar uma queda, enfim. Então, são esses 3 indicadores. De 3 indicadores que eu utilizo, 2 estavam me mostrando essas divergências. Então, eu já liguei um alerta, né? Apesar do OBV não ter identificado uma divergência, mas no IFR e no histograma MACD a gente consegue ver claramente aí essa divergência. Aqui, ó, a gente vê que o histograma até virou para baixo, ó. Ele já está trabalhando aí abaixo do 0, né? Que é mais um indicador aí para essa linha aqui, ó, que é o 0, né? Que é o divisor de águas aí do histograma MACD. Então, alguns fatores aí que já fizeram eu ligar um alerta aí para a possibilidade de queda no mercado e em alguns ativos. Aliado a isso, né, e aí a gente olhando aqui o nosso Ibov, né, o Ibov é a cesta, né, a cesta dos ativos aí principais da nossa bolsa. Mas aliado a isso, analisando alguns dos principais ativos aí que a gente tem, né, tipo o Petro aqui, ó,
a gente também consegue ver, ó, o OBV estava ok, subindo, e o preço subindo. Mas o IFR, ó, eu já tinha até destacado aqui, eu comentei isso ao longo das semanas aí nas análises que eu fiz, para essa questão da divergência. E a gente conseguiu ver isso em vários ativos, tá, pessoal? Então, o que faz a gente ligar ainda mais o alerta da possibilidade do mercado estar chegando numa região de resistência, de topo, enfim. E aí, quando eu vejo o Ibov com divergência, eu vejo Petro com divergência, ó. Aqui a gente tinha... O cenário aqui de Petro é ainda mais gritante, né? Porque aqui, ó, a gente tem topo 1, e aí, ó, com base nos critérios que eu mencionei, fechou 2 fechamentos abaixo desse fechamento dessa máxima, e mais 2 fechamentos depois também abaixo. Então, isso configura essa região como uma região de topo. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu tinha 2 topos aqui, ó, subindo, né? O preço aqui subiu. A gente vê o patamar aqui do fechamento, ó, tá aqui em cima. Opa. O fechamento foi aqui em cima e o outro foi aqui embaixo, ó. E o que eu tenho no meu indicador aí no IFR, ó? Eu tenho queda. O indicador tá caindo, ó. Ele formou esse patamar aqui, ó, quando ele estava naquele nível de preço, e aqui estava aqui embaixo, ó. Então aqui a gente tem uma clara divergência aí no IFR em Petro. Tudo bem, aqui ela continuou subindo, ó, corrigiu, chegou a bater de novo nessa região, né? E aí aqui novamente, ó, a gente vai ter que aguardar, né? Ver se a gente vai ter 2 candles aqui, ó, com máximas abaixo aqui, né? Dessa região, para ver se a gente vai ter mais um topinho aqui, né? Nesse candle aqui. E aí a gente teria um cenário lateral aqui, né? Tudo bem que o fechamento desse candle de sexta-feira foi abaixo, mas a gente tem um cenário meio lateral aqui, né? Se a gente tiver 2 fechamentos aqui abaixo dessa região, aí a gente vai analisar novamente, né? Pegar aqui, ó, e aqui a gente já consegue ver que ele já está demonstrando mais uma divergência aí, né? Tem esse topinho aqui, caso esse topo aqui se confirme, né, para baixo. Mas a gente tem que aguardar a confirmação, tá, pessoal? A gente vai ter aí mais um cenário aí de divergência no IFR em Petro. Então, continuamos aí com esse alerta ligado. Não compro Petro aqui nessa região enquanto ele não alinhar aí num cenário mais interessante, né? A gente vê que como o ativo está perdendo forças, né, aliado às divergências, né, a gente pode analisar aí também, ó, o ativo já há alguns dias, né, o ativo que vinha de uma pernada de alta forte, mas ele está meio travadão aqui nessa região agora, né, olha aí, num caixote aqui, então, cenáriozinho mais enroscado, né, e aí pode ser que ele fique trabalhando de lado aí nessa região. Então, perdeu um pouco das forças, né? Após uma forte alta também, próximo de máxima histórica, enfim. Com um cenário de divergência também. Então, aguardar, né? Ver o comportamento de Petro aí, que é importante para o nosso Ibov, né? E aí, ó, olhando o semanal, a gente vê que está esticado também. Então, mais um fator aí que pode indicar, né? Junto com a divergência... o ativo perdendo forças no gráfico diário, pode indicar aí uma possibilidade de uma correção. A gente vem de várias semanas seguidas de alta, então... e aí, pessoal, divergência não é evidente, vi uma divergência que vai cair, não. É o que eu falei, liga um alerta e vamos olhando o comportamento dos preços, né? Vendo como que o ativo está se comportando, o volume dos candles, os candles que estão sendo formados, está deixando o pavio superior longo, se ele não está conseguindo superar uma região de resistência, se vai perder essas médias aqui, uma série de fatores que aliados aí à divergência, que é o primeiro alerta que a gente liga, a gente pode trabalhar aí vislumbrando, né, e evitando entrar talvez no momento errado
no ativo e acabar comprando topo ou vendendo fundo, enfim. E divergência, pessoal, serve também para queda, tá? Aqui a gente está vendo divergências de alta, mas se a gente tem aí, deixa eu desenhar aqui, né? Os preços caindo, ó. Esse aqui é o preço, tá? Ó, tendência de baixa aqui, topos e fundos descendentes, ó. Então, eu tenho aqui um fundinho, eu tenho aqui outro fundo e eu tenho aqui outro fundo. Vamos supor que ele fez essa movimentação aí, tá bom? Aqui eu tenho o que, né? Preços caindo, ó. Se o meu indicador, né, IFR, OBV ou histograma MACD, enfim, estiver fazendo um movimento nesse sentido, ó, eu vou ter a divergência, né? Porque aqui, ó, eu vou ter o meu indicador subindo e aí formando topos ou fundos, né, no caso, mais altos, porque aqui a gente está olhando queda, né? Então fundo com fundo, fundos mais altos, ok? E aí a gente teria esse cenário aqui, ó. Então, dois fundos aqui, ó, um fundo mais alto que o fundo anterior, sendo que no preço a gente tem um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, é importante a gente lembrar disso também, tá, pessoal? Quando a gente está olhando queda aqui, ó, é fundo com fundo, tá? E aqui, topo com topo. Então, aqui, ó, vamos supor que ele formou dois fundos, né? Fundos ascendentes, ó, no IFR, digamos. E aqui ele formou fundos mais baixos, então eu ligo o alerta que ele pode estar chegando numa região de fundo importante ou num momento de reversão, de repique, enfim. Ok, pessoal? Então serve também para... Depois eu posso dar alguns exemplos aí, tentar achar alguns exemplos aí de fundo, ok? Agora vamos ver aí o MACD de Petro, ó. Mesma coisa, tá vendo? Ó, igual o Ibov. A gente tem aqui preço subindo e o histograma MACD caindo. É clara, né, essa divergência aqui. A gente viu isso em vários ativos. Deixa eu tentar ver se a gente tem mais alguns aí. Olha aí, Vale, ó. Vale também, ó, tá numa região de resistênciazinha chata, né? Veio trocar polaridade aqui nessa região, ó. E aí o que ela fez, né? Topos aí de uma forma lateral, né? Um topo aqui e um topo aqui. E olha aí o histograma MACD, né? Não estava acompanhando aí o preço, né? Aqui foi uma divergência mais leve, que o ativo está meio lateral, né? Mas enfim, a gente consegue ver aí uma leve divergência. Em Vale também, histograma MACD é a mesma coisa, ó. Aqui ele está aqui em cima, quando ele forma essa barra gigante, ó, já está lá embaixo. Então indicando aí uma fraqueza nesse movimento, ok? E mesmo com essa barra grande aqui, né? Não conseguiu dar sequência nas altas, beleza? YouTube aqui fica mais difícil, né? Da gente ver que a gente tem topos mais baixos, então o indicador está acompanhando, ó, aqui. Por isso que, para a gente identificar divergências assim, pessoal, o ideal é a gente ver uma tendência em topos e fundos ascendentes ou pelo menos um topo no mesmo nível, né? Aqui a gente pode até falar, né, que a gente teve tipo um topinho duplo aqui, ó, nessa região, mas não é bem um topo duplo assim, né? A gente vê que ele fez aí um topo mais baixo um pouco, né, do que o outro, apesar de ter esse pavio aqui, né? Pavio também é preço, mas de toda forma a gente consegue visualizar um pouco aqui, né? Aqui, ó, nesse nível com o IFR caindo. E aqui a gente tem, né, esses dois topinhos aí. Então, em vários ativos, tá, pessoal? Vários. Se a gente olhar IFR, histograma MACD, a gente vai conseguir ver divergências aí. E o ativo indicando que estava perdendo as forças, tá? Então, quando a gente identificar isso
E aí, independente do indicador que você utilize, né, sendo IFR, LBV, histograma MACD, enfim, identificou isso, já liga o alerta e fica atento à possibilidade de correção, reversão, enfim. Se for entrar numa compra, entra com maior cautela. Nesse caso aqui, compra, né? Mas se fosse venda também, ó, a gente... Deixa eu ver um negócio aqui. Olha aqui, ó. Aqui a gente tinha uma divergência antes dessa reversão aqui, né? Do Ibov. Olha que interessante. Aí agora olhando para a queda, né? Os preços aqui, ó, estão caindo, né? Formando aí... tipo um canalzinho aqui, né? Topos, fundos mais baixos, né? Aqui, ó, tem o fundo 1, fundo 2. E aí nesse mesmo patamar aí, ó, olha o que aconteceu com o IFR, tá? Tinha o IFR ali, depois a gente teve o IFR nesse nível aqui. Então, a gente tinha uma divergência de alta aí, ó. E aí eu tenho fundo 1, fundo 1, fundo 2, e logo depois, ó, veio o que? A reversão, né, da tendência. Então, bem interessante aí. E aí, quando que essa divergência se confirmou, né? Quando o ativo, né, no caso aqui o Ibov, superou essa regiãozinha aqui, ó, né? E fez aí, né, pivôzinho de alta, começou a trabalhar acima das médias, enfim. Não é só porque eu vi aqui embaixo isso aqui que eu vou sair comprando, né, pessoal? Então, aguardar uma confirmação aí no cenário. E aí, quando ele superou essa regiãozinha aqui, né, de máximas aqui, ó, a gente teve a ativação aí e a reversão da tendência. Aí veio essa pernada forte de alta. Então, é importante a gente ficar atento a essas divergências. Elas são um alerta muito interessante que podem ajudar bastante aí na leitura do mercado e para a gente entender aí quais podem ser os próximos passos, né? E ficar alerta aí, não pegar de surpresa aí em algum... comprei aqui achando que ia subir, mas pô, tinha uma divergência. Então, vamos ficar atento, vamos tomar cuidado. Beleza? Então... basicamente é dessa forma aí que eu faço a leitura das divergências. E eu sempre... é óbvio que eu não olho isso todo dia, tá, pessoal? Mas assim, pelo menos umas 2 vezes na semana aí, eu tô olhando para as divergências. E lembrando, divergência eu olho em gráfico diário, tá? Não fico olhando no intraday, porque fica muito errático, né, quando a gente vai diminuindo muito o prazo, ok? Então eu gosto de olhar no gráfico diário para ter uma visão mais macro do cenário e ver se a gente tem a possibilidade ou não de ter uma reversão ou se o movimento está se esgotando, enfim. Ok? Então é dessa forma aí que eu trabalho e analiso as divergências e tento sempre usar aí para dar um apoio e um suporte ainda maior para as minhas operações, seja na compra, na venda, e identificando aí o nível de preços que o ativo, o mercado está, e ver se a gente tem aí um cenário, qual o cenário que a gente tem aí, olhando esses outros indicadores, que no caso eu uso OBV, IFR e MACD, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Um tema um pouco diferente, né? Mas eu acho que vai agregar para muita gente aí. Algumas pessoas já me perguntaram e acho que é bacana a gente passar esse tipo de conteúdo também, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, forte abraço aí, um bom fim de semana. Tamo junto. Valeu!